Uma rápida recapitulação. Estudamos na terça-feira sobre os sinais da volta de Cristo. Um estudo, assim, que mexe com a gente, né? A gente percebe claramente que nós estamos nos últimos dias, que em breve, muito breve, haverá uma intervenção divina, e esta será com a volta de Jesus, a nossa grande esperança. Nós vimos que a gente não precisa ter medo, nós precisamos sim estar preparados. E esse preparo nada mais é do que fazer a vontade de Deus, viver em harmonia com a vontade de Deus. Não como o fluxo do mundo, né? Mas sim com a vontade de Deus, com honestidade, amor ao próximo, e principalmente obedecendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que é curioso, importantíssimo para a vida cristã, a gente entender, que é a origem do mal. A origem do mal. Por que acontecem tantas tragédias no mundo? Por que aqui pessoas inocentes sofrem? Tá? Você já deve ter se perguntado isso. Por que acontece esse problema, aquele outro? Pessoas boas, às vezes, sofrem. Por que tantas tragédias? Né? Qual é a origem de tudo isso? Qual é a origem do mal? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Esse estudo ele é bem amplo e nós vamos fazer em duas etapas. Hoje é a primeira etapa e a segunda etapa na terça que vem, que é a continuação, tá bom? Do assunto. Inclusive, na terça que vem, nós vamos ver claramente por que Jesus precisou vir à Terra. Muita gente conhece Jesus, né? Sabe quem é Jesus Cristo, sabe que ele morreu, mas por que ele veio na Terra? Por que ele precisou morrer? Então, esse é um assunto importantíssimo, que nós vamos concluir ele na terça-feira. Hoje nós vamos começar o assunto e terminar na terça-feira, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tela. O nosso estudo é a origem do mal. O primeiro versinho está em 1 João, capítulo 4, no verso 8. A pergunta é, qual é a essência de Deus? Então, 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João, pegue a sua Bíblia, está lá pertinho do Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, e 1 João está lá perto. Existem 3 cartas, são chamadas epístolas, né, de João. 1 João, 2 João, 3 João. É a 1 João que nós estamos falando. Capítulo 4, versículo 8. Primeira João, capítulo 4, versículo 8. Tem bastante gente que está com a câmera desligada, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Quem quiser ficar de câmera desligada. É que eu não consigo ver para saber se já encontrou o texto bíblico, né? Mas nós aguardamos, pode encontrar aí no seu tempo. Parece-me que todos acharam. Antes da leitura, nós temos um costume, qual é? Oração. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, lembre-se disso. Quando você for ler sozinho, Eliseu, como eu vou ler sozinho em casa, eu tenho que orar? Sim, né? Pedir sabedoria de Deus para entender esse livro sagrado. Vamos orar então? Fechemos os olhos que eu faço a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, estamos reunidos, bom Deus, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração. Estamos abrindo a Bíblia e queremos ter o conhecimento da verdade. Por favor, ajuda-nos, bom Pai, a entendermos esse assunto tão importante. E derrame uma bênção toda especial para cada pessoa que está assistindo esse estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Teríamos algum voluntário para essa leitura? 1 João, capítulo 4, verso 8. Alguém gostaria de ler? Márcio? Então, Márcio, só solta o seu som e pode ler.
Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Olha, esta é uma grande revelação. Se nós olharmos no versículo 7, o título é Deus é amor. Esse verso fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que Deus é? Em essência, amor, tá bom? Deus é amor. Lembre-se que nós falamos que um resumo da Bíblia seria Deus dizendo: eu amo vocês e voltarei para buscá-los. Então, na Bíblia Sagrada inteira, nós encontramos essa informação, que Deus é amor. Deus não é outra coisa, ele é amor, ele nos ama, tá? Do jeito que agora há pouco o Simval estava pegando um netinho ali no colo com amor, do jeito que nós pegamos um filho no colo com amor, Deus nos ama. A Bíblia tem alguns textos que diz que Deus nos ama mais do que a nossa mãe nos ama, sabe? O amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Então, para a gente ver como Deus nos ama e ama muito. E aí, nasce, né, algumas perguntas. Se Deus é amor e Ele quer o nosso bem, por que que existe o mal? Você já deve ter pensado nisso alguma vez. E hoje nós vamos responder essas questões, tá? Então, primeiro conhecimento importante de hoje é que Deus é amor e Ele nos ama, tá? Agora, e qual é então a origem do mal? Prepare-se para o que você vai ler agora, tá bom? Prepare-se. Está em Ezequiel, capítulo 28. Pode abrir. Ezequiel é no Antigo Testamento. Se você abrir no meio da Bíblia, vai dar em Salmos. Aí você gira um pouquinho mais, que logo você vai chegar em Ezequiel. É o capítulo 28, o versículo 12 e seguintes. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre a origem do mal. Antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Só para você pensar aí, tá? O diabo existe? O diabo existe? O Ezequiel, só uma pergunta. O Ezequiel, desculpa. Ezequiel, capítulo. Deu branco. 28, versículo 12. Capítulo. Ok, pode continuar, desculpa. Não, imagina assim, Val, é que eu tirei o slide aqui, né? Mas é Ezequiel, capítulo 28. Perguntinha seguinte: o diabo existe? Sabe que quando nós lemos a Bíblia mostra claramente a existência de Satanás. Diabo, Satanás, é a mesma coisa, e nós vamos ver que ele tem até outros nomes, viu? Ele tem até outros nomes. Ele existe, tá? E uma das estratégias de Satanás é exatamente fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Ele tem duas estratégias bem-sucedidas. A primeira é fazer a pessoa pensar que ele não existe, tá? Então, quando a pessoa pensa que ele não existe, ela está desarmada, né? Se você tem um inimigo e você não sabe que ele é o inimigo, você está desarmado, tá? Você é uma presa fácil. Por isso ele quer que a gente pense que ele não existe. Nós vamos ler um texto agora, e vários textos, na verdade, essa noite, que mostra que ele existe, que ele é o nosso inimigo. E o mal está centralizado nele. Bem, a outra estratégia é pensar, fazer as pessoas pensarem que Satanás é um ser de chifre, de rabo e todo feio, né? Vocês vão se surpreender nesta noite que o diabo não é assim. Satanás, ele não é assim. E nós vamos ler agora como que a Bíblia o descreve. Ezequiel, capítulo 28, versos 12 até o 15. Eu vou fazer a leitura. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Só um minutinho, nós vamos ler mais aqui. Mas eu já quero ir direto ao ponto. Quando a Bíblia que chama de o rei de Tiro,
ela está usando um simbolismo para se referir a Satanás, ao diabo. Por quê? Pelas descrições, você já vai percebendo, ó. Tu és o sinete da perfeição. Quando fala sinete da perfeição, quer dizer o auge da perfeição. Nada mais perfeito do que ele, tá? Cheio de sabedoria e formosura, diz o verso 12. Agora o verso 13. Então, já primeiro conhecimento, ó. Satanás é cheio de sabedoria, cheio de formosura. Tudo contrário do que mostra por aí, né? Verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O que esse verso diz? No comecinho do verso 13, diz que ele estava no Éden. Então, olha, não pode ser o rei de Tiro, o rei de um país, de uma nação. Se refere a Satanás. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Isso mostra que Satanás ele é bem antigo, tá? E ele se cobria de pedras preciosas, mostra a honra que ele tinha quando ele era um anjo de Deus. E diz aqui que ele fala aqui de um monte de pedras preciosas que ele tinha à sua disposição, que ele se ornamentava com elas. No dia em que foste criado, foram elas preparadas. Essa expressão aqui é importante porque mostra que Satanás foi criado, tá? Ele não é como Deus, que sempre existiu, que é eterno. Satanás foi criado. Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Então, ele era inicialmente um anjo de luz. E ele foi criado por Deus, com todas essas honrarias, sendo um dos principais, alguns chegam a dizer que ele era o principal anjo do céu. Olha o verso 14, do capítulo 28. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Deixa eu explicar isso aqui também. Ele era chamado de querubim. Querubim, quando nós estudamos os anjos, a angiologia na Bíblia, existe uma certa hierarquia, tá bom? De alguns anjos que servem mais próximos de Deus, e o mais próximo são os querubins. E aqui, Satanás é chamado de um querubim da guarda, ungido. E ele permanecia no Monte Santo de Deus, ou seja, perto do trono de Deus. E ele andava no brilho das pedras. Andar no brilho das pedras, que é novamente a expressão que simboliza que ele andava cheio de honras e prestígio. Tá bom? Agora o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 15, verso chave dessa primeira fase. Ele era perfeito. Deus o criou perfeito. Perfeito em todos os sentidos, tá? Moralmente, fisicamente, cheio de poder, de honras. Ele perfeito eras, a Bíblia diz, desde que foste criado, até que, essa expressão é o divisor de águas, até que se achou iniquidade em ti. Se achou pecado nele. Se achou dentro dele um problema, tá? Que agora nós vamos ver qual é esse problema lá em Isaías. Deixa eu colocar aqui o texto. Isaías capítulo 14. Qual foi o problema que apareceu, que Satanás desenvolveu, tá? Capítulo 14 de Isaías. Isaías está um pouquinho antes de Ezequiel, um pouquinho para trás. Você voltar, vai cair em Jeremias e depois em Isaías. Capítulo 14. Isaías capítulo 14, versos 12 até o 15. Isaías capítulo 14. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se todos acharam.
Isaías capítulo 14, versículos do 12 até o 15. Alguém poderia me ajudar com a leitura? Verso 12. Simval? Então vai, Simval. Beleza. A minha é um pouquinho diferente aí, mas se for, vamos lá. Vamos lá. Como é que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Como é que você foi jogado por terra, agressor das nações? Você pensava... Simval, vamos por partes. Você leu o verso 12, aí eu vou te falando os versinhos e você vai continuando. O verso 12, Correto. é muito legal você ler na sua versão, Simval, porque apresenta com outras palavras, né, a mesma ideia. Então, a gente vai enriquecer as ideias. Ó, aqui chama Lúcifer de estrela da manhã. Algumas versões falam estrela da alva. Isso quer dizer Lúcifer, tá? Como caíste do céu. Então, já informa para nós que ele caiu do céu. Tá? Ó, estrela da manhã. Você foi lançado por terra. Olha que interessante. Verso 13 agora, Simval. Qual era o defeito dele? Qual foi o problema que aconteceu com ele? Pode ler. Você pensava, vou subir até o céu, vou colocar meu trono acima das estrelas de Deus. Vou sentar-me na montanha da Assembleia, no cume da montanha celeste. Subirei até as alturas das nuvens e me tornarei igual ao Altíssimo. Tá bom até aí. E agora... Tá bom até aí, Simval. Ó, Okay. verso 13. Falando de Satanás, quando ele ainda era um anjo, lá perfeito, lá no céu. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele falando, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha só, ele era um ser criado, um anjo, e ele queria ter um trono, tá vendo? E diz aqui o texto, no verso 14, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Qual o erro de Lúcifer? O grande erro dele aqui foi o pecado do orgulho. Ele quis ser igual a Deus. Ele não admitiu ser inferior a Deus, muito embora ele tivesse muitas honras, muitos privilégios, como nós vimos agora há pouco, cheio de sabedoria, formosura, andava no brilho das pedras, ocupava uma das mais elevadas posições no céu. Ele quis ser mais. E ele quis ser semelhante ao Altíssimo, quis ter o próprio trono. Ou seja, ele estava causando uma revolução no céu, percebe? Ele estava causando uma revolução no céu, e ele começou a difundir essas informações para os demais anjos. Nós vamos ler daqui a pouquinho esses versos. E ele estava provocando já uma como se fosse uma rebelião. Os anjos, ele queria que os anjos se revoltassem contra Deus, e ele formasse o próprio império dele, o próprio trono dele, onde ele fosse aquele que ia reinar. Ele dizia, Deus é injusto, a sua lei não é perfeita, nós não somos livres, ele falava para os anjos, né? Então, a ideia dele era que ele queria ser igual a Deus. Agora, algum ser criado pode ser igual a Deus? Jamais. Foi um erro gravíssimo, sabe? Só uma aspas e um parênteses aqui. Até hoje, ele tenta colocar esse mesmo sentimento no nosso coração, viu? O sentimento do orgulho, de querer ser mais que as pessoas, ser melhor. Jesus, ele ensinou exatamente o contrário. Quando ele veio para a terra, ele que era filho de Deus, ele que se assentava num trono, veio para a terra para andar aqui nas estradas empoeiradas, com um sapatinho feito de couro, nasceu numa manjedoura no meio dos animais, viveu com os pobres. Olha só como Jesus fez exatamente o contrário do que Lúcifer queria fazer. Tá? Este foi, então, o seu grande erro. Vamos dar uma passadinha que eu quero... Nós temos mais coisas aqui. Bom, você pode estar se perguntando aí, mas Eliseu, deixa eu voltar aqui, que eu quero ver vocês. Se você já se perguntou, ele não foi criado de maneira perfeita por Deus?
Foi ou não foi? Faz um joia se foi. Acabamos de ler que sim. Então, como é que ele teve essa ideia maluca, se ele era perfeito, de querer ser igual a Deus? Não é? E ele era perfeito. Por que ele teve essa ideia? Como que isso brotou no coração dele? Sabe, existem algumas respostas para isso, mas eu vou dar essa daqui que é a melhor, no meu ponto de vista. E a Bíblia chega a chamar isso de mistério da iniquidade, né? Isso acaba sendo um mistério. Mas é assim, ó. Todos nós somos criados livres, tá bom? Com liberdade de escolha. Eu e você somos livres para escolher. Deus, ele respeita a nossa liberdade. Os anjos foram criados livres para escolher. E esta liberdade inclui poder escolher entre o bem e o mal, entre fazer o certo e o errado, entre obedecer a Deus ou não. Se a gente se todos os seres criados, racionais, não tivessem essa possibilidade de escolha, nós seríamos como robôs. E qual a primeira característica de Deus? Ele é amor. E ele quer que nós o sirvamos por amor, tá bom? A mesma coisa para os anjos, que eles sirvam a Deus por amor, com liberdade de decisão, tá bom? E ele usou essa liberdade dele do modo errado. Vamos seguir. Vamos lá para a próxima perguntinha aqui. Agora, ele acabou sendo expulso. Oi, alguém me chamou? Regina. Oi, Só uma Regina. pergunta. Se temos o livre-arbítrio, né? Lúcifer prova que ele foi criado antes de Adão, né? Antes de Eva. No caso de Adão e Eva, para ter o conhecimento, precisariam comer do fruto proibido, que tinha a árvore da vida, né? E do conhecimento. Agora, por que Lúcifer, mesmo tendo livre-arbítrio, que a gente sabe que os anjos também têm livre-arbítrio, por que Lúcifer brotou no coração dele um conhecimento que até então estava escondido, oculto nessa árvore, nesse símbolo, né? Até hoje a gente não sabe dizer que fruto que é esse, né? Não, as pessoas, no próximo estudo, Regina, nós vamos estudar exatamente essa segunda fase, tá? Como que todo esse mal foi transportado para a Terra, tá? Vai ser no próximo estudo, então nós vamos abordar um pouquinho melhor esse assunto. E essa fala, que você vai ser conhecedor do bem e do mal, é uma fala da serpente, uma fala de Satanás, tá? Nós não precisamos conhecer o mal na prática para saber que ele não é benéfico, tá? Nós vamos falar um pouco mais disso no próximo estudo, mas é essa a ideia. Muito embora Lúcifer nunca tivesse tido nenhuma experiência com coisa errada, a possibilidade de errar estava nele, por causa dessa liberdade que ele tinha. É assim, olha, eu nunca usei uma determinada droga, por exemplo, mas eu sei que ela é ruim. Eu não preciso provar na prática que ela é ruim, tá bom? O que Lúcifer fez, o que Adão e Eva acabaram fazendo depois, foi provar na prática. Eles não precisavam disso, porque Deus já tinha mostrado para eles qual era o caminho correto, tá? Mas de Adão e Eva, Regina, aguarde um pouquinho mais, que na semana que vem nós vamos falar bastante deles. Deixa eu prosseguir aqui. Bom, a sequência aqui dos versinhos que o Simval leu, na verdade, o versículo 15, que o Simval não chegou a ler, ele fala assim: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, Lúcifer queria subir, e Deus diz, não, você vai ser lançado para baixo, tá? Depois de toda a rebelião que ele fez, Deus chegou a dar oportunidades para ele no céu, ele não quis, ele se rebelou mesmo, não teve outra alternativa senão que ele fosse expulso. E vamos ver o que a Bíblia fala dessa expulsão. Lucas, capítulo 10, verso 18. Está no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 18. Olha que interessante. Lucas, capítulo 10, versículo 18.
Lucas é lá no Novo Testamento. Todos acharam? Alguém gostaria de ler? Posso ler, pastor? Pode, Regina, é claro. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Olha o que Jesus falou aqui. Sabe, a gente não vai ler todo o contexto, ele é grande, tudo que aconteceu, mas de repente Jesus soltou essa informação para os discípulos. Jesus dizendo, eu vi quando Satanás caiu do céu como um relâmpago. Então, o fato é que ele foi expulso do céu, e para onde vocês acham que ele foi? Para a terra. Olha só, mas antes, Apocalipse capítulo 12. Dá uma olhadinha lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículos 7 até o 9. Isso daqui também é impressionante. Posso Apocalipse continuar a leitura? 12. Oi? Posso continuar a leitura? Pode, Regina. Apocalipse 12, versos 7 até o 9. Só um minutinho para eu ver se todos... Aguardar que todos encontrarem. Apocalipse, né? O último livro lá da Bíblia. Capítulo 12. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 9. Deixa eu olhar todo mundo aqui. Parece que todos encontraram. Então, vamos lá. Regina, pode ler para nós, capítulo 12 de Apocalipse, verso 7 até o 9. Amém. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Muito obrigado, Regina. Esses versos são impressionantes. O verso 7 fala assim, houve guerra no céu. A minha Bíblia diz, houve peleja. Olha, a rebelião de Satanás ganhou uma proporção que alguns anjos ficaram do lado de Satanás. Você tem ideia de quantos anjos ficaram do lado de Satanás? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar na Bíblia. Você vai ver que é muito. E, ó, então diz o verso 7. Houve guerra no céu, peleja. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel, gente, é um título para Jesus. Jesus também recebe vários nomes. Emanuel, Jesus, o Filho do Homem, tá? Miguel. Então, mais uma série de nomes. Miguel é um deles. Então, Jesus lutou, pelejou contra o dragão, diz o texto. Houve uma guerra. E o dragão e seus anjos também lutaram contra Jesus e os seus anjos. Não me pergunte como foi essa guerra, que eu não sei. Tá bom? Detalhes de como foi a batalha, se teve confronto físico, ou se foi só um confronto de ideias, a gente não sabe, não dá detalhes. O fato é que a Bíblia fala que houve uma guerra no céu. Mas quem ganhou a batalha? Jesus e os seus anjos. E Satanás foi expulso para a terra. No verso 9 diz que ele foi expulso para a terra. Ele e os seus anjos. Satanás recebe alguns nomes. É o nome de o grande dragão, diabo, Satanás. Recebe o título também de sedutor de todo mundo.
Sedutor é aquele que enreda, que engana, tá bom? Que seduz. E ele faz isso com a terra, é o que diz o texto. Mas ele foi atirado para a terra. O capítulo 12, no verso 3 e 4, fala uma coisa importante. Eu vou ler para vocês. Olhe para os versos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão. Quem é o dragão, gente? Satanás. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Calma lá. Eliselto, você falou que o diabo ele não era feio. Por que está dizendo isso aqui? Aqui é o livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse tem muitos símbolos. E um símbolo para se referir a Satanás é um dragão, tá bom? Uma forma simbólica. Aí o verso 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Quando a Bíblia fala de estrelas do céu, de maneira simbólica, está se referindo aos anjos. Então, 1/3 dos anjos foram lançados para a terra junto com Satanás. Se alguém ficar na dúvida, tem Apocalipse capítulo 1, versículo 20, é que a gente tem bastante texto para ler. Acho que dá tempo, estamos no Apocalipse mesmo, só para mostrar o que significa estrela, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Aí no Apocalipse mesmo, só vai para o capítulo 1. O livro do Apocalipse é um livro muito bonito. Tem pessoas que têm medo dele, que não entendem. Mas quando você vai estudando, vai pegando a prática, você vai entendendo bem melhor. Porque ele tem símbolos. Mas esses símbolos, o próprio livro vai explicando o que significa esses símbolos. Tá? Apocalipse capítulo 1, no versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você não precisa entender todo esse verso. Só para pegar aquela ideia de que as estrelas simbolizam anjos. Quando a Bíblia fala que o dragão arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas dos céus, quer dizer que 1/3 de todos os anjos que estavam no céu caíram na lábia de Satanás, se juntaram a ele e foram arremessados para a terra. É incrível essa história ou não é? É incrível. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 5, no verso 11, diz que no céu existem milhões de anjos. Quer ler? Vamos ler também. Eu ia só citar, mas eu já vi que tem alguns aí folheando a Bíblia. Então, Apocalipse 5, verso 11. Apocalipse 5, no versículo 11. Alguém poderia ler? Espera aí, deixa eu ver se todos acharam. Alguém gostaria de ler? Márcio? Tem que soltar o microfone aí. Versículo 11, né? Isso. Eu ouvi a voz de numerosos anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam... Tá bom até aí, Márcio. É só o verso 11. Esse verso é só para mostrar quantos anjos existem. Quantos fala aí? Milhares. Milhares e milhares, milhões e milhões. Milhões de milhões. Sabe como os teólogos interpretam milhões de milhões, Márcio? Olha, é milhões vezes milhões. Já imaginou? O número o número de anjos é muito grande, tá bom? Muito grande. E 1/3 de todos esses anjos foram enviados com Satanás para a terra. E são anjos que trabalham ao lado de Satanás. Então, há um exército muito grande inimigo. Tá? Aí está todo o mal que acontece nessa terra. Muitas pessoas falam assim, olha, Deus quis. Acontece uma tragédia, sabe? E as pessoas dizem, Deus quis assim. Nunca foi o plano de Deus que o mal fosse realizado. Tá bom? Nunca foi o plano de Deus. Satanás é quem realiza o mal. Nós vamos ver agora.
próximo aqui. Bom, esses versos nós já lemos, que ele não veio sozinho para a terra. Satanás veio sozinho para a terra? Não. Veio com mais 1/3 de todos os anjos, é a resposta. Antes de nós falarmos daquele outro assunto, essa pergunta é importante. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente quando ele se rebelou? Por que Deus não destruiu Satanás? Olha, se o diabo fazia esse estrago tão grande, sabe? Se ele é tão mau, se ele faz tudo isso, por que Deus já não destruiu ele na hora? Já parou para pensar nisso, Tonhão? Por que será, gente? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é porque os outros anjos pensariam o que de Deus se ele agisse dessa forma. O Antônio que está falando? Legal, Isso. Antônio. Mas Eu acho que foi por isso. Você foi exatamente no alvo. No alvo. Gente, imagine só. Lúcifer, ele colocou em xeque se Deus era amor ou não era. Tá? Se Deus era justo, se não era. Se Satanás imediatamente destrói Lúcifer, o que o Lúcifer e todos os outros anjos, olha, quem vai ficar do meu lado, vem para cá, quem vai para cá, Lúcifer foi para um lado, os anjos dele foram para um lado, os outros 2/3 ficaram do lado de Jesus. Se ele destrói todo esse grupo aqui, sabe? Ele tinha poder para isso. Tem, né? Mas ele não fez, exatamente por esse motivo. Tonhão, tá esse Tonhão aí, eu conheço como Antônio, né? Por quê? Porque senão ia ficar a dúvida. Olha, será que ele é mau mesmo? Será que Deus é mau mesmo? Ia ficar a dúvida. Então Deus teve que assumir o risco, teve que deixar Satanás fazer toda a sua obra de maldade que ele vem fazendo até hoje, para que não houvesse mais dúvida no céu de que Satanás estava errado. Essa dúvida acabou, sabe quando? Esse pontinho de interrogação, quando Jesus veio para a terra. E Deus mostra, então, para o mundo inteiro que, na verdade, Deus é amor, Ele quer o bem, e Ele veio aqui e morreu por nós. Enquanto Satanás só causa destruição, tá bom? É por isso que Deus não o destruiu imediatamente. Vamos lá. Qual a obra de Satanás na terra? Qual a obra que ele faz aqui na terra? 1 Pedro, nós estamos com a Bíblia em Apocalipse. Volta só umas poucas páginas assim, que está pertinho do Apocalipse. É 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. O Antônio não abre a Bíblia porque ele vai tudo no celular, hein, né, Antônio? Primeira Pedro está pertinho do Apocalipse ali, é um livro pequeno. Fique atento porque tem 1 Pedro e 2 Pedro. O verso de hoje é 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Achou, Simval? Simval, solta aí o som e me fala o livro que você está, que eu vou te ajudar. Eu achei Pedro aqui, mas estou no versículo 3, depois some o 4, 5, aí vai para João. Não, é essa outra página mesmo. É essa página aí que você virou. Ó, tá em 1 Pedro? Estou 1 Pedro. Você vai ver o capítulo 4. Tá vendo o capítulo 4? O problema é cadê o 4? Tá, olha o 3, vê se você acha o 3. 3 eu achei, mas não achei o 4 aqui. Isso, vira a página que ele tá na outra página. Aí é porque quando você vira, já cai em João, não é? Só que João, na verdade, está na página seguinte, tá bom? Ainda é 1 Pedro aí. Eliseu, acho que ele está em 2 Pedro, né? Porque depois do João é 2. Está em 1 Pedro ou 2 Pedro?
Ah, é verdade, Agora você sim. está em 2 Pedro. Verdade. Ah, Ele o me ajudou, Ricardo beleza, salvou achei. nossa pele. Muito Salvou. bem, Ricardo. Ô, Simval, já que você achou, você vai ler para nós, pode ser? Não, eu achei o 2 Pedro aqui, agora me repete o capítulo, o versículo. Você achou 1 Pedro? 1 Pedro, versículo 4. Capítulo 5, verso 8. Bom, se eu não comi bronha, eu achei aqui. Então vai, vamos ver se é esse. É isso aí. Sejam Isso, sóbrios. esse mesmo. Ok. A minha é um pouquinho diferente de vocês aí, mas é o seguinte. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Muito bem, Simval. Está muito parecido, a linguagem foi bem próxima. Sede sóbrios e vigilantes, diz a minha Bíblia, minha versão. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Olha só. Então, o diabo ele está sempre ao redor, querendo destruir, tá? Ele quer nos destruir. Não se enganem. Há pessoas por aí que vão que sabia que existe a igreja de Satanás, a gente fez a igreja do diabo. Gente, não podemos nos enganar pensando que o diabo quer o nosso bem ou coisa parecida. A Bíblia é clara. Ele quer nos destruir, tá? Ele é como um leão que vive ao redor. Não, se você deixar uma brechinha, ele vai atacar e destruir, tá? Essa é a ideia do texto. Tem mais um versinho aqui. Olha só o que ele faz. 2 Coríntios. Onde você está? Volta um pouquinho as folhas, que logo chega em 2 Coríntios. Vai passando. 2 Coríntios, capítulo 11. Versos 14 e 15. Segunda Coríntios, capítulo 11. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura. Capítulo 11, versos 14 e 15. Diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios anjos, os seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha que impressionante. O verso 14 diz assim, que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz. Satanás ele tem o poder de se transformar e parecer alguma outra pessoa, parecer alguém, para enganar, tá bom? Então, o objetivo dele é destruir. Nós vamos fazer alguns estudos no futuro, que você vai perceber isso muito claramente, como ele vem enganando as pessoas, como a humanidade, na verdade, vem sendo enganada, tá bom? Por Satanás. Por isso que a Bíblia diz, é conhecendo a verdade que somos libertos. E ele tem poder para enganar. E ele tem enganado, assim, grandemente. Basta olhar para o mundo e ver o estado do mundo atual, como Satanás está reinando. A Bíblia chega a chamar Satanás de o príncipe deste mundo, tá bom? Só que nós vamos ver que o seu reinado vai durar pouco. Logo, logo vai acabar o seu reinado. Vamos para o próximo. Jesus venceu Satanás no céu, nós vimos. Batalha, uma guerra entre Miguel e os seus anjos e o diabo e seus anjos. E o Satanás foi expulso, ele perdeu. E aqui na terra, houve vários confrontos entre Jesus e Satanás. E Jesus também venceu aqui na terra. Está lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4.
versos 1 ao 13. Eu vou fazer a leitura, tá bom? O tempo está um pouquinho avançado, já estamos chegando perto do fim, mas também acho que só falta mais um versinho depois desse. Eu quero dizer para vocês uma coisinha a mais. Quem concluir esse curso aqui, como é um curso da Bíblia, vai ganhar uma Bíblia nova. Legal, né? Você vai ganhar uma Bíblia nova se você for até o fim, tá bom? E eu não anunciei isso no primeiro estudo, agora eu estou anunciando no quarto, porque vocês já estão no quarto estudo. Então, demonstra que vocês querem saber. Não estão aqui só pelo prêmio. O prêmio, na verdade, é a salvação, né? Mas quem concluir o curso vai ganhar uma Bíblia novinha, tá? Então, eu vou ler aqui, ó, Mateus capítulo... Amém! Coisa boa, né? A gente gosta. Ó, Mateus capítulo 4, verso 1 e seguintes eu vou ler. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Alguma vez você já jejuou 40 dias? Jesus fez um jejum de 40 dias. No outro dia a gente pode conversar sobre o jejum de Jesus. Verso 3. Então o tentador, que é Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que curioso. Como é que Jesus enfrentou Satanás? Com a expressão assim, ó, está escrito. Está escrito. Quando ele diz está escrito, Jesus está se referindo a um versículo da Bíblia do Antigo Testamento, tá? Que diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Jesus conhecia a Bíblia, e aqui na Terra, Jesus não se defendeu de Satanás com os seus poderes. Ele podia muito bem transformar a pedra em pão, mas ele não queria usar os seus poderes em seu favor. Jesus vivia como um homem aqui, como um homem. E então, após esses 40 dias, Satanás tentou que ele usasse o seu poder para o seu próprio benefício. E Jesus falou, não, eu vou resistir. E ele venceu Satanás usando a Bíblia. Está escrito. É uma lição para nós. Como que nós podemos vencer Satanás hoje em dia? Com a Bíblia, irmão. Viu? É com a Bíblia. Conhecendo a Bíblia. Olha, continua. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, que é Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, aquela parte bem alta, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual a segunda tentação? Satanás leva Jesus para cima da parte mais alta do templo e fala, olha, se você é mesmo filho de Deus, joga-te para baixo, que os anjos vão te socorrer. E ele fala assim, ó, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não tentarás, né? Novamente, Jesus usa a Bíblia para se defender do ataque de Satanás. Estão entendendo a importância de conhecer a Bíblia? A Bíblia nos protege. Agora, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Agora, o diabo fez uma proposta que ele considerou irrecusável. Levou Jesus para um alto monte e falou, olha, se você se prostrar diante de mim, olha que ideia do diabo, querendo que o Filho de Deus o adorasse o próprio diabo. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar, né, todo o meu reino aqui, ó. Todos os reinos do mundo eu vou dar para você. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. E Satanás falou, olha, eu tenho um jeito mais fácil. Você não precisa nem morrer, só ajoelhar diante de mim. E Jesus não se ajoelhou e disse, retira-te, Satanás. Por quê?
está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, Jesus, as 3 tentações, Jesus repeliu, venceu com a própria Bíblia. Então, alguém pode estar pensando, Eliselton, hoje você mostrou que o diabo está aí, cheio de poder, fazendo engano, destruindo. O que será de nós? Jesus nos deu o caminho para a nossa defesa. Para não sermos enganados pelo inimigo, temos que conhecer a palavra de Deus. Tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenderam bem? Sim? Vamos para o próximo, estamos no finalzinho. Então, como Jesus venceu Satanás? Com a palavra. Está escrito. Sempre o que está escrito na Bíblia. Último versinho. Qual será o final de Satanás? Qual será o final? Você está em Mateus, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Você já leu aí, né, Simval? Vamos para a leitura? Eu vou fazer a leitura, é o último versinho de hoje. Está escrito assim, Mateus capítulo 25, verso 41. Então, o rei, aqui é Deus, tá? O rei de todo o universo. O rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Gente, qual é o final de Satanás? Qual é o final? A destruição pelo fogo eterno, tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais ainda sobre isso. Mas esse verso está dizendo que um dia Satanás será totalmente destruído. Ele e os seus anjos. Tá? Existe aqui, o texto diz que um fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O fato é que, hoje, o diabo tem feito um estrago na humanidade, porque ele sabe que o seu fim está próximo. Está muito próximo. E conforme o fim vai se aproximando, a sua ira vai aumentando, e ele vai causando mais e mais destruição. Mas o final já está escrito. Ele perdeu essa batalha. Jesus venceu no céu. E Jesus venceu aqui na terra. Tá bom? A nossa parte é só escolher de que lado nós queremos ficar. Já existe um vencedor e um perdedor. Eu tenho certeza que todos nós escolhemos ficar do lado do vencedor. Eu vou contar uma história para terminar hoje. Eu acho que eu não contei, não. Contei poucas histórias, né? A historinha de hoje é a história de um menino, alguns já me ouviram contar essa história. Um menino que ele gostava de historinha de super-herói, tá? Gibi, essas coisas. E lançou a última edição, que era o término da história que ele acompanhava. Assim que chegou na banca, ele correu. Hoje em dia eu acho que nem existe mais essas coisas da molecada em banca, né? Tudo na internet, né? Mas ele correu, comprou aquela última revistinha, foi para casa, a mãe dele, menino, o que foi? Ele nem ouviu a mãe, foi para o quarto e está lá, lendo a historinha. E a mãe ficou preocupada que ele não saía desse quarto. Ela foi lá e escutou ele dando risada. O menino estava dando risada sozinho. Ela falou assim, mãe, a mãe então entrou no quarto e falou, meu filho, o que está acontecendo que você está rindo sozinho? E ele contou à mãe, sabe o que é? É que eu comecei a ler a história e o vilão estava batendo, estava vencendo o personagem principal, né? O herói. Né? Parecia que o inimigo estava vencendo, estava batendo nele. Mãe, mas ele judiou tanto do herói que eu fiquei apavorado, eu achei que o herói ia perder.
Mas aí, mãe, eu já fui lá para o final da história. Eu não tive paciência e li o finalzinho. E a senhora nem sabe. No final, o herói vence, mãe. O herói vai vencer. E o vilão perde. Eu sei que ele vai perder, por isso que eu estou dando risada. Estão entendendo a minha historinha? Nós já sabemos o final da história. Tá bom? O vilão perde. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma boa noite. Esse estudo tem uma continuação. E no próximo estudo, que vai ser na terça-feira, nós vamos ver por que Jesus veio à Terra, como que foi a queda de Adão e Eva, e por que cada um de nós precisa de Jesus. Tá bom? Próximo estudo, imperdível, na terça-feira. Gostaram? Se sim, faz um joinha. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Eu tenho, pastor. Cadê? É a Regina? Como sempre. Imagina, Regina. Pastor, se Deus ele é amor, né, como ele tem provado para nós de Gênesis e Apocalipse, e vem tentando que o teu povo sofre, tenta de novo, mas ele também fala que também é justiça. Qual foi? Porque se Deus tem um propósito para todas as coisas, o propósito seria, então, provar, sendo que Deus também não precisa provar nada a ninguém. Deus também não depende de anjo para ser Deus. Se ele tivesse terminado, né, com Lúcifer na mesma hora, ninguém tinha que cogitar nada, porque Deus é Deus, acima de tudo. Mas aí ia todo mundo ficar com medo, assim, não ia? Ó, eu acho que eu entendi. A palavra também nos diz que a gente tem que temer e tremer. Então, dentro disso é um contexto de um pouco de medo. Eu acho que eu entendi. Vamos lá. Deus, ele é amor. E ele é muito superior a todos nós. Nós vamos fazer um estudo ainda sobre Deus. Nós vamos perceber que ele é diferente, ele é eterno, ele é onisciente, onipresente, tá? Ele é diferente. Ele poderia muito bem ficar sozinho e não criar nada. Não, sozinho. Mas ele é amor. E ele gosta de companhia, ele gosta de criaturas Vou ligar até felizes. minha câmera. Tá jóia. Olha, que legal de te ver. Ele gosta de ter seres criados, ele gosta de ser adorado. Se você há vários textos na Bíblia dos anjos cantando, os anjos felizes. Deus gosta quando nós o adoramos como família, lemos a Bíblia. Ele nos ama. Então ele escolheu não ficar sozinho e ele escolheu criar. Só que ele quis criar, ele criou seres livres moralmente, tá? É o chamado livre-arbítrio. Quando criou o homem e a mulher, que é o estudo da semana que vem, por isso vai ficar tudo mais claro na próxima semana, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e os anjos foram criados livres. E essa liberdade incluía a possibilidade de errar. Quem assumiu todo o risco foi o próprio Deus. E ele assumiu o risco, e ele teve que montar um plano para resolver todo esse problema. E é o plano da salvação que nós vamos falar na terça que vem. Se eu falar mais, eu caio no estudo da semana que vem. E aí, provavelmente ele também nunca imaginou que um anjo de luz, regente de louvor, que cuidava de todos os anjos, se rebelaria da tal maneira que Lúcifer se rebelou, né? Uma coisa certa, viu, Regina? Também existe até um ponto que a gente pode ir no conhecimento. A um determinado ponto para frente, algumas coisas que talvez a Bíblia não fala, a gente também não pode ficar sugerindo, né? Então, semana que vem eu acho que vai ter um conhecimento melhor para todos nós, viu, Regina? Muito obrigado pela sua pergunta. Esse estudo, ele é assim mesmo, ele é curioso, ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa imaginação, né? Porque se Deus pode tudo, né? Por que ele permitiu todo esse sofrimento? Mas é a resposta do Antônio. Mistério, né? É a resposta, a Bíblia chama de mistério da iniquidade, mas a resposta é a que o Antônio deu. Se ele destruísse imediatamente, a gente nunca ia saber se realmente Lúcifer estava errado. Hoje a gente sabe claramente, né? Os anjos do céu sabem claramente. Mas se Lúcifer veio para a Terra, Adão e Eva também veio, então? Aí ficou todo mundo junto, misturado? Se Deus destruísse Lúcifer, os anjos iam falar assim, puxa, ele é um tirano mesmo, igual o Lúcifer falou. Né? Então, não como podia fazer. Como a gente lê nas guerras, né? Tá bom? Então, próximo estudo é Adão e Eva. Beleza, gente? Zé, Valeu, a Gisele ergueu a mão aqui.
Quem levantou a mão? A Gisele. Cadê a Gi? Ô, Gisele, tudo bem? Pois é, eu só queria comentar, porque assim, quando teve a rebelião no céu, não foi só um terço que ficou do lado de Satanás inicialmente, né? Uma parte voltou atrás. Então, assim, se essa parte que voltou atrás tivesse visto a destruição imediata, talvez o pecado nunca acabaria, na verdade. Muito Né? bem lembrado, Gisele. Surgiriam outros anjos que iriam se rebelar de novo, e talvez o céu se perderia todo ali, né? Eu acredito que foi mais por esse motivo. Porque uma parte estava do lado de Satanás e acabou voltando atrás, né? Pensando um pouco mais. Se tivesse ido para outro caminho e Deus tivesse destruído imediatamente, talvez eles não entenderiam, né? Da forma que é a verdade, que Deus é amor, né? Muito bem lembrado, perfeito. A Gisele foi mais fundo ainda. Tá bom, gente? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Simvalzinho? eu sigo da seguinte opinião. Eu, como pai de família e tenho filho, eu sigo da seguinte opinião. Como é que eu tenho 4 filhos? Como é que eu destruiria um que é mau perante os outros que são bons? Qual a atitude que eu mostraria para os meus 3 filhos destruindo um que é ruim, sendo que ele escolheu o caminho do mal? Então, eu acho que Deus tem essa seguinte opinião: deixar para acontecer, para ver o que vai no futuro, a escolha, mesmo porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, a escolha foi dele, né? Como Deus destruiria um filho tendo mais 3? Qual a opinião? Como é que eu conseguiria explicar para os outros que eu destruí um mal, sendo que na presença dos outros 3, entendeu? Exatamente. Penso dessa forma também, Sival. Esta é exatamente a ideia. Então, hoje, a situação foi passando, o Satanás foi se mostrando quais as suas reais intenções, ele foi causando tanta destruição, que quando chegar o dia final, todo o universo vai falar, não, Deus é justo mesmo, e era isso que tinha que fazer, porque senão a maldade nunca ia terminar. Enquanto se fizesse aquilo, imediatamente ninguém ia entender de fato que Deus é amor e que Satanás é quem estava errado. Muito bem, Simval. Muito obrigado pela participação. Foi muito boa. Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Estou gostando, viu, gente? Mexeu aí com a cabeça de todo mundo. Vocês estão falando de umas coisas bem legais. Tudo bem, então? Se ficar qualquer outra dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, que nós estamos à disposição. Tá bom? Vamos orar? Mas a boa notícia, gente, a boa notícia é o encerramento do estudo, que Jesus é o grande vencedor. Tá bom? Vamos orar? Fechemos os olhos para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que abrimos a Bíblia diante de nós e estudamos esse assunto, que ele é profundo, mas é muito importante. E nós percebemos, Senhor, que o Senhor falou ao nosso coração, abriu o nosso intelecto para entendermos todas essas coisas. E nós entendemos que o Senhor é amor, o Senhor nos ama e quer o nosso bem. Por isso, bom Pai, proteja-nos dos enganos de Satanás. Que possamos todos nós estarmos alicerçados na verdade da Tua palavra. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.